Olá! Você sabia que toda vez que compartilha uma notícia, explica como funciona um equipamento ou descreve um lugar para alguém, está usando a função referencial da linguagem? Hoje vamos entender como essa função está presente no nosso dia a dia, desde uma simples previsão do tempo até os artigos científicos mais complexos. Vamos lá? A função referencial, também chamada de denotativa ou informativa, é aquela que coloca o foco no contexto, ou seja, no assunto sobre o qual estamos falando. O objetivo principal aqui é transmitir informações de forma clara, objetiva e imparcial. Pense assim: quando você usa a função referencial, o protagonista da comunicação não é você, nem a pessoa com quem está falando, mas sim o tema, o fato, a informação em si. Vamos a um exemplo prático. A temperatura em São Paulo hoje alcançará 28 graus, com possibilidade de chuva à tarde. Perceba que essa frase não expressa emoções, não tenta convencer ninguém de nada, e não foca em quem está falando ou ouvindo. O foco está completamente na informação climática. Compare com outra função da linguagem: estou com muito calor. Aqui temos a função emotiva, pois expressa um sentimento. A diferença fica clara, não é mesmo? Para identificar a função referencial, fique atento a estas características. 1. Objetividade. O texto apresenta fatos, dados e informações verificáveis, sem opiniões pessoais. Por exemplo, o Brasil possui uma área territorial de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é um dado concreto, mensurável, sem espaço para interpretações subjetivas. 2. Linguagem denotativa. As palavras são usadas em seu sentido literal, dicionarizado. Não há metáforas, simbolismos ou duplos sentidos. Vejamos: o coração bombeia sangue para todo o corpo. Sentido literal, anatômico. Diferente de meu coração está partido. Aqui há sentido figurado, não é a função referencial. 3. Terceira pessoa. Predomina o uso da terceira pessoa do singular ou plural, o que confere impessoalidade ao texto. Exemplo: os cientistas descobriram uma nova espécie de planta na Amazônia. 4. Verbos no presente do indicativo, especialmente em textos que descrevem fatos atuais ou verdades universais. Exemplo: a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. A função referencial está presente em diversos gêneros textuais do nosso cotidiano. Vamos explorar alguns. Jornalismo, notícias, reportagens e matérias jornalísticas são exemplos clássicos. O jornalismo informativo busca apresentar os fatos com imparcialidade. Exemplo: o Ministério da Saúde anunciou ontem a distribuição de 5 milhões de doses de vacina para os estados da região sul. A campanha de vacinação começará na próxima segunda-feira e deve atender prioritariamente idosos acima de 65 anos. Repare: quem fez o quê, quando, onde e para quem. Informação pura. Textos científicos, artigos acadêmicos, relatórios de pesquisa e trabalhos científicos utilizam intensamente essa função. Exemplo: a fotossíntese é o processo pelo qual plantas, algas e algumas bactérias convertem energia luminosa em energia química, utilizando dióxido de carbono e água para produzir glicose e oxigênio. Definição clara, precisa e objetiva de um processo biológico. Manuais e instruções, bulas de remédio, manuais de eletrodomésticos, receitas culinárias quando são meramente descritivas. Exemplo: para ligar o aparelho, conecte o cabo de alimentação à tomada e pressione o botão Power localizado no painel frontal. Instruções diretas, sem rodeios. Textos didáticos, livros escolares, enciclopédias, verbetes de dicionário. Exemplo: substantivo é a classe gramatical que nomeia seres, objetos, sentimentos, lugares e conceitos. Pode ser classificado em próprio, comum, concreto, abstrato, entre outros. Comunicações corporativas, comunicados internos, atas de reunião, relatórios empresariais. Exemplo: a reunião de departamento ocorreu no dia 15 de fevereiro às 14 horas na sala de conferências. Participaram 8 colaboradores. Os principais pontos discutidos foram: reorganização das equipes e metas do primeiro trimestre. É importante entender que um mesmo assunto pode ser tratado com diferentes funções da linguagem, dependendo da intenção de quem comunica. Vamos usar o tema chuva como exemplo. Função referencial.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, choveu 80 milímetros em Belo Horizonte nas últimas 24 horas. Informação objetiva, dados mensuráveis. Função emotiva, adoro quando chove. A chuva me traz uma sensação de paz incrível. Foco nas emoções de quem fala. Função conativa, não se esqueça de levar seu guarda-chuva hoje. Objetivo de influenciar o comportamento do ouvinte. Função poética, a chuva dança nas janelas, melodia de cristal líquido. Foco na forma da mensagem, na beleza das palavras. Percebe como muda completamente? O assunto é o mesmo, mas a função transforma totalmente a comunicação. A função referencial é fundamental para a vida em sociedade. É através dela que compartilhamos conhecimento. A ciência, a educação e a tecnologia dependem da transmissão clara e objetiva de informações, que tomamos decisões informadas. Quando lemos notícias confiáveis sobre economia, saúde ou política, utilizamos informações referenciais para fazer escolhas. Que nos comunicamos profissionalmente no ambiente de trabalho, relatórios, e-mails corporativos e apresentações técnicas exigem objetividade. É através dela que aprendemos. Desde a escola até cursos especializados, o conhecimento é transmitido principalmente através da função referencial. Imagine um mundo onde as informações fossem sempre carregadas de opinião, sentimento ou persuasão. Seria muito difícil distinguir fatos de interpretações, não é verdade? E aí, conseguiu entender melhor a função referencial da linguagem? Recapitulando rapidamente, ela é aquela que prioriza o conteúdo, apresenta informações objetivas, usa linguagem denotativa e está presente em notícias, textos científicos, manuais e materiais didáticos. Da próxima vez que ler uma notícia, consultar uma bula de remédio ou estudar para uma prova, você saberá que está diante da função referencial. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com quem também está estudando as funções da linguagem. Até a próxima!